O mundo espiritual sabe o que está por vir. Há certos ensinamentos dentro das Escrituras Sagradas que devemos estudar diligentemente e entender, mas orar fervorosamente para nunca experimentar em primeira mão. A ira de Deus se destaca como um exemplo primordial dessa verdade. No entanto, esse tópico significativo raramente encontra espaço nos púlpitos dos sermões de hoje. O que predominantemente ouvimos são mensagens como 10 maneiras de ser abençoado, 5 passos para sua vitória, ou 6 chaves para se tornar um vencedor. Contudo, sermões sobre a ira de Deus, esses são raros, irmãos e irmãs. A ira de Deus é uma doutrina que devemos compreender com nossa mente e levar ao coração, mas orar fervorosamente para nunca conhecermos por experiência. É uma coisa temível, a ira do Deus Todo-Poderoso. Ninguém, absolutamente ninguém, pode suportá-la. Até os anjos do céu, poderosos como são, tremem na presença de sua terrível ira. Portanto, agarremos este ponto crucial desde o início. Se optarmos por nos afastar de Deus, se decidirmos transgredir as leis divinas que Ele estabeleceu em seu próprio universo, estamos inevitavelmente escolhendo o caminho que leva a consequências severas. A ira de Deus. Esta é uma realidade sobriamente que não podemos nos dar ao luxo de ignorar e uma verdade profunda que todos devemos levar ao coração enquanto caminhamos na fé. As leis que Ele nos deu em sua santa palavra refletem seu caráter santo. Este é o universo de Deus. Ele o falou à existência. Este é o universo de Deus, e Ele é aquele que o mantém unido. Este é o universo de Deus, e Ele um dia o destruirá para criar um novo céu e uma nova terra. Ele um dia o julgará. Deus não tolera o pecado em nenhum nível. Deus sempre julgará o pecado. Ele nunca deixa passar, nunca concede um passe livre. O Deus desta Bíblia não tolera o pecado. A questão do pecado é tão grande que exigiu que Deus desse seu Filho unigênito para lidar com isso. O pecado não é algo para se brincar. E se você não se arrepender e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você será alvo da ira de Deus. Romanos 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Observe a escolha das palavras. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça, não algumas, mas todas. Todo pecado será julgado. Nenhum de nós quer experimentar a ira de Deus que está por vir. Portanto, é melhor para você e para mim aprender com aqueles que já experimentaram. No princípio, Adão e Eva, Gênesis 2, versos 16 e 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No início, nossos pais primordiais encontraram-se em um verdadeiro paraíso, uma utopia criada por Deus. Estavam isentos do trabalho árduo e da labuta extenuante que tantos suportam hoje. Sua tarefa divinamente designada era cuidar do jardim, serem administradores da abundante provisão que Deus generosamente dispôs diante deles para seu conforto e bem-estar. No entanto, em meio a este paraíso, Deus emitiu um comando solene. Eles não deveriam comer de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou claro que a consequência da desobediência era severa, a própria morte. Entretanto, qual foi a resposta deles a essa injunção divina? Eles se dirigiram diretamente à árvore proibida, comeram de seu fruto e, ao fazerem isso, rebelaram-se contra o claro comando de Deus. Trocaram o divino pelo profano e, naquele momento de desobediência desafiadora, foram expulsos da presença do Todo-Poderoso. Tinham uma escolha, obediência ou rebelião, e escolheram a última, virando as costas para a vontade de Deus, abandonando a submissão pela atração enganosa da autonomia.
Essa escolha fatal teve consequências duradouras, não apenas para eles, mas para toda a humanidade, ilustrando o grande e grave custo da rebelião e a importância primordial da obediência à vontade divina. Consequentemente, Gênesis 3, versos 23 e 24 diz: Então, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Um anjo com uma espada flamejante teve que ser designado por Deus para proteger o jardim do Éden da intrusão da humanidade. Não há desculpa razoável que alguém possa apresentar como uma causa justa para pecar ou agir em desobediência. Contra as instruções de Deus, a desobediência tem muitas consequências. No final, exige a ira divina de Deus. Toda situação negativa experimentada por cada ser humano ocorre por causa desse ato de desobediência. Toda guerra, todo conflito, toda briga, todo desgosto, todo acidente, todo funeral, todo cemitério, todo caixão, toda cama de hospital, toda doença crônica, toda lágrima, toda doença, todo divórcio, toda dor, todo trauma, toda rejeição, tudo negativo que já aconteceu na vida de todos pode ser rastreado até esse único ato de desobediência que demandou a ira de Deus. Mesmo até agora, não estamos totalmente livres das consequências da escolha de Adão e Eva. As consequências de suas escolhas podem sobreviver a eles. Portanto, tenha cuidado com as decisões que você toma. A geração de Noé, Gênesis 6, versos 13 e 14. O fim de toda a carne veio diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de gofer. Faça compartimentos na arca e a calafete por dentro e por fora com betume. A geração de Noé nos ensina que uma nação ou um grupo de pessoas pode escolher conjuntamente incorrer na ira de Deus, da mesma forma que um indivíduo pode provocar a ira de Deus. Deus havia informado a Noé sobre seu plano de destruir o mundo, tendo visto a crescente maldade dos seres humanos na superfície da terra. Deus nunca punirá os pecadores sem antes abrir um caminho de escape para eles. Noé pregou a justiça por mais de um século e alertou as pessoas sobre o iminente dilúvio, mas ninguém se importou em ouvi-lo. Zombaram dele porque nunca tinha chovido naquela geração, então um dilúvio era inimaginável. Portanto, era difícil para as pessoas acreditarem que haveria um dilúvio. Da mesma forma, as pessoas zombam dos ministros do Evangelho em nossa geração que pregam sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas hoje têm dificuldade em compreender o conceito do arrebatamento, achando uma ideia desafiadora de abraçar, principalmente porque é um evento sem precedentes na história humana. Com exceção da experiência única de Enoque, essas pessoas tendem a ignorar o profundo mistério que envolve nosso Deus. Seus caminhos estão acima dos nossos caminhos e seu poder é ilimitado. Apenas porque um fenômeno é sem precedentes, não o torna impossível. No grande plano divino de Deus, nos dias de Noé, uma geração cheia de ceticismo zombou da ideia de um dilúvio que engoliria a terra. No entanto, sua descrença nada fez para impedir o dilúvio iminente que os pegou completamente desprevenidos, chegando em um momento menos esperado. Uma porta de salvação estava aberta diante deles. A arca, um navio de segurança. Mas eles se afastaram, fechando os ouvidos para os apelos sinceros de Noé. Eles não tiveram ninguém a quem apontar além de si mesmos quando a calamidade atingiu, pois suas escolhas imprudentes os levaram para longe. A opção de entrar na arca, na segurança, era deles para fazer, e então as águas do dilúvio vieram. Imagine o terror deles, enquanto os céus trovejavam e os relâmpagos iluminavam os céus. Quando a primeira gota de chuva caiu, seus pensamentos sem dúvida correram para Noé.
À medida que os céus desencadeavam torrentes de chuva e a própria terra cedia água, o pânico se instaurou. Em desespero fútil, eles nadaram com todas as suas forças e escalaram montanhas em busca de refúgio, mas era tarde demais. O dia do dilúvio os encontrou totalmente despreparados, alheios à iminente perdição. Da mesma forma, assim será a vinda de Cristo, um dia de surpresa, pegando muitos desprevenidos em sua complacência. 2 Pedro 2, versos 4 e 6. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregues a cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. E se não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à destruição, tornando-as um exemplo do que acontecerá aos ímpios. Os arqueólogos, até hoje, não conseguem encontrar a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus derramou sua ira sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Nem mesmo os anjos estão isentos da ira de Deus. 2 Pedro 2, verso 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregues a cadeias de escuridão. E vemos a profecia no livro do Apocalipse, a profecia da ira de Deus, onde todo o céu ficará em silêncio por 30 minutos. Imagine isso, todos os anjos, Gabriel ficará em silêncio. Miguel ficará em silêncio, silêncio completo e absoluto. Todo santo ficará em silêncio, porque o mundo espiritual saberá o que está por vir. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Sabemos o que sempre acontece no céu. Os anjos e os anciãos estão sempre louvando a Deus e cantando louvores a Ele o tempo todo. O céu é um lugar onde há muita atividade. No céu, há rodas que estão girando e anjos com asas que estão batendo. A Bíblia nos diz que o céu está cheio de corais e orquestras. O céu está cheio de cavaleiros e carros de fogo. Mas João disse que há um tempo chegando em que haverá silêncio no céu por meia hora, onde tudo vai parar. A adoração a Deus vai parar. Este é o único momento registrado nas Escrituras em que os anjos no céu e a multidão do céu não adoraram a Deus porque houve silêncio. Isso deveria nos causar grande preocupação. Isso deveria nos fazer pensar e fazer a pergunta: por que houve silêncio no céu? Em Apocalipse 8, verso 2, veremos o que estava prestes a acontecer e o que fez os anjos ficarem em silêncio. Diz: e eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. 7 anjos receberam 7 trombetas, que eles devem tocar. 7 coisas diferentes acontecerão ao som dessas trombetas. O que são essas coisas? O que na terra silenciaria todos os arcanjos? O que silenciaria todos os querubins e serafins? O que silenciaria todos os santos redimidos? Entendo porque as 7 trombetas silenciarão os santos que estão no céu neste momento, porque os santos nunca viram o julgamento de Deus assim. Antes, o que eu luto para entender é como esses eventos podem até mesmo silenciar os anjos. Os anjos, a razão pela qual digo isso, é porque os anjos testemunharam cada calamidade que já aconteceu, cada desastre natural que já ocorreu na terra. Os anjos testemunharam cada terremoto, cada furacão, cada tornado. Eles viram tudo. Cada um dos julgamentos de Deus que já aconteceu na terra, eles testemunharam. Os anjos viram o julgamento de Adão e Eva quando foram expulsos do jardim com espadas flamejantes. Os anjos viram o julgamento da geração de Noé com o dilúvio, e como os homens poderosos correram para as colinas e caíram. Os anjos testemunharam o julgamento de Sodoma e Gomorra, e cada terremoto, cada furacão, cada tornado, cada erupção vulcânica. Eles viram tudo. Todos estão em silêncio atônito, olhando para a terra. Então, o que é que deixou todo o céu em silêncio? Eu direi o que é.
Nunca na história de toda a humanidade, Deus desencadeou toda a sua fúria de uma vez, e agora ele está prestes a fazer isso. E todos os habitantes do céu veem a ira de Deus se acumulando e se acumulando, e se acumulando enquanto Deus espera por 30 minutos antes de liberá-la. Apocalipse 8, verso 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e ficou de pé no altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, com as orações dos santos, subiu diante de Deus da mão do anjo. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou-o à terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. E então vemos as trombetas sendo tocadas. A primeira trombeta fez com que a vegetação fosse atingida e 1/3 das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi queimada. A segunda trombeta fez com que os mares fossem atingidos. João viu o segundo anjo tocando a trombeta, e algo como uma grande montanha ardente foi lançado ao mar. Então, a terceira trombeta fez com que as águas fossem atingidas. Então, o terceiro anjo tocou, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios e nas fontes das águas. Então, a quarta trombeta, os céus foram atingidos. Apocalipse 12 diz: Então, o quarto anjo tocou a trombeta, e 1/3 do sol foi atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de modo que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia não brilhava, e da mesma forma a noite. E olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa dos outros toques de trombeta que os 3 anjos estão prestes a tocar. Mas para as 7 taças, a ira continua no capítulo 16, versículos 1 e 2. Então ouvi uma voz forte do templo dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as taças da ira de Deus também. O primeiro foi e derramou a sua taça sobre a terra, e uma úlcera maligna e detestável apareceu nos homens que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Versículo 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou cheio de trevas, e eles mordiam as suas línguas por causa da dor. E blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 20, versos 11 ao 15. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se ainda outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é de admirar que o céu tenha ficado em silêncio por meia hora. Ao contemplarmos o relato vívido das Escrituras sobre a ira iminente de Deus, somos confrontados com a soberania divina e a inevitabilidade do julgamento final. A descrição detalhada das taças da ira, dos trombetas e do grande trono branco nos lembra da seriedade dos nossos caminhos e das escolhas que fazemos nesta vida. A palavra é clara. A ira de Deus é desencadeada contra a injustiça e a rebelião, mas há também uma esperança redentora. Enquanto a narrativa bíblica nos alerta sobre as consequências do pecado, ela também destaca a oportunidade do arrependimento. Deus, em sua misericórdia, oferece um caminho para a reconciliação por meio da fé em seu Filho, Jesus Cristo.
Que este relato nos mova a uma profunda reflexão sobre nossas próprias vidas, motivando-nos a examinar nossos corações, arrepender-nos de nossos pecados e voltar para Deus. O chamado ao arrependimento é uma resposta sábia diante da iminência do julgamento divino. Hoje, enquanto ainda é chamado hoje, reconheça a grandiosidade de Deus, sua justiça inabalável e sua oferta graciosa de salvação. Escolha o caminho do arrependimento, abraçando a graça oferecida por meio de Jesus Cristo, e assim encontrar redenção e reconciliação com o Deus que nos ama.